as primeiras traduções dos Role Play Games. Além dos RPGs do Brasil, chegam a aventuras solos, que são como se fossem RPGs individuais, chegam também os livros-jogos e outros produtos. Então, é uma confusão muito grande. No mestrado, eu quis realmente colocar ordem nas coisas, a classificação mais atual de livro-jogo é a minha, por enquanto, e traçar um panorama histórico, né? Quando que começou, de fato, assim, até o que eu consegui de informação na época, até onde que vai, o que que a gente pode pensar dele, enfim. Então, um estudo, né, panorâmico mesmo, né? De 82 a 86, que é a fase que dá o boom do livro-jogo no mundo, né? E para o doutoramento eu precisava de uma coisa mais prática, né? E aí veio a ideia de trabalhar com uma série específica de livros-jogos, tá? Que se chama Ace Game Books. É uma série que foi lançada, como a maioria das produções, né, na Inglaterra. A Inglaterra é pioneira nesse gênero, né? Embora outros países tenham também lançado coisas, textos esporádicos, né, ao longo dos anos. E é uma série que é interessante porque, como todos os jogos assim, de videogame, de RPG, todos eles não, mas a maioria deles são baseados em histórias muito clichês, né? Que é o que é um feiticeiro que está oprimindo ali um vilarejo, você como herói precisa libertar aqueles cidadãos, ou um dragão que rapta a princesa, você como herói tem que libertar, enfim. E essa série me chamou a atenção porque ela são enredos de aventura, só que são baseados em obras literárias, né? E o que eu fiz foi o quê, né? Já que eu tenho também, acredito, a maior coleção de livro-jogo do Brasil, que eu pego o livro-jogo do mundo inteiro, enfim, a minha ideia foi olhar para essa série, Ace Game Books, né? E perceber que o quê? As produções que esses livros-jogos diferentes, esses livros-jogos literários, eles todos pertencem à literatura anglófona, né? O que possui hoje as adaptações, perdão, as obras que ganharam adaptações para livro-jogos são Alice no País das Maravilhas, Peter Pan, Beowulf, Drácula, e não tem nenhuma adaptação lusófona. Então, vendo essa lacuna, o que eu decidi, né? Eu tive uma pretensão muito grande de, já que não existe, eu vou criar uma, e vou aproveitar e vou resgatar algum texto desconhecido, né? E eu vou fazer uma pesquisa de campo, apresentando, né, para leitores e jogadores, né, essa adaptação que eu fiz para ver se eles se interessam pela obra original, que eu adaptei, né, para livro-jogo, se eles gostam só do livro-jogo que eu criei, se eles se interessam pela leitura dos dois, ou se eles não se interessam por nada também, né? Então, é basicamente isso que eu faço no meu doutoramento. Por que eu aposto nos livros-jogos, né? Para a área acadêmica, eu posso falar que só tem vantagens, né? Tem tudo por fazer, como eu falei, no Brasil só tem eu que estudo especificamente isso. Existem pesquisadores que mexem com RPG, com jogos de computador, com jogos de videogame, com psicodrama, né, com outras coisas relacionadas, mas de livro-jogo específico eu nunca vi. Tá? O que acontece? Eles ainda são uma novidade, apesar de eles existirem, depende do que a pessoa considera como livro-jogo. Né? Alguns consideram como uma obra que existe desde 1930. Alguns consideram uma obra que existe desde 1982. Ainda muita gente desconhece, então é uma eterna novidade. Né? Ainda surpreende leitores, quando você aplica em sala é um impacto muito grande. Então, para quem é professor ou mediador de leitura, eu acho que é uma ferramenta muito interessante de utilizar. Mesmo quem nunca jogou videogame ou acha difícil aprender jogos novos, enfim, os sistemas de regras são simples, você aprende em 5 minutos, quando ele é muito complicado, e existe pouca divulgação na mídia. Então, é uma área que tem tudo por fazer ainda, né? Enfim, o que as pessoas consideram, né, como livro-jogos? Livro que você, como leitor, decide como a história vai prosseguir, ou um livro que você, como leitor, interfere na história e ela tem regras, tem um sistema de regras, né? Então, por exemplo, os livros que nós estamos acostumados a ler, o que acontece? Nós acompanhamos, né? A gente lê um Dom Quixote
como leitores, a gente acompanha o protagonista e a gente pensa, eu não faria dessa forma, talvez nessa cena eu, né, agiria de uma forma diferente, mas a história vai ser aquela, né? Aqui no livro-jogo não, né? Em determinado ponto da história, essa narrativa para e ele pergunta para você como leitor o que você faria, né? Porque você toma as decisões do protagonista, né? Você quer abrir a porta ou continuar pelo corredor? Você quer atacar o estranho ou você quer conversar com ele, né? Você quer seguir o caminho da floresta ou pela caverna? E as suas decisões não são corretas, né? Não são certeiras, né? Você pode fracassar ou você pode ter sucesso. Então depende muito, né, de como vai ser o seu desempenho. E quando o livro-jogo é bom, ele auxilia a rejogabilidade, ou seja, você apreciá-lo novamente, escolher, tomar novas decisões ou corrigir as decisões que você já tomou para ter um desempenho diferente. Então, é difícil a pessoa se contentar, né, com uma leitura jogo só. Normalmente ela faz várias vezes. Então, na verdade, é um só produto, é um livro-jogo que te dá centenas ou milhares de possibilidades, né? E é isso que eu acho realmente interessante. Para quem é mais jovem, assim, que está mais acostumado com videogames do que com os livros, né? Hoje eu sinto que os próprios videogames eles têm valorizado muito mais a narrativa do que o jogo, né? Isso a gente pode ver em jogos como as franquias Detroit Become Human, que mais? Life is Strange, Heavy Rain e outros muitos, né? Que realmente a história é muito complexa, são empresas que contratam roteiristas, escritores, diretores de cinema, né? Porque o que está sendo valorizado, o que essa geração de gamers, né, tem procurado são jogos com histórias grandes e complexas, né? Que com muitas possibilidades, né? Que qualquer escolha diferente vai mudar completamente o enredo. Enfim. Então, é um pequeno panorama aqui de quando ele começa, ninguém sabe realmente quando começa isso, né? O que eu fiz foi algumas classificações, né? E alguns também considerar alguns desdobramentos, né? A Netflix tem vários episódios interativos, por exemplo, né? De séries que fazem a mesma coisa que o livro-jogo, né? Terceirizam para você, telespectador, como continuar aquela narrativa, como o Black Mirror Bandersnatch, por exemplo, que foi que foi bem conhecido, né? E a professora Luísa falou, né, também em aula ontem, né? Antigamente aqueles programas de televisão, né, que você ligava e por votação, né, ia acontecer o final enfim, do desfecho mais votado, né? Enfim, e tudo surgiu aqui do livro-jogo, né? Então, assim, tem potencialidade, sim, isso. Um estudo de caso que eu consegui fazer, né, quando eu era professor na escola ainda, foi trabalhar também com a taxonomia de Bloom, né? Quem não está acostumado, né? Benjamin Bloom foi, entre outras coisas, né? Entre muitas coisas, foi psicólogo e foi pedagogo, e ele criou essa taxonomia, né? Que mudou realmente a minha forma, né? De como eu como mediador de leitura e professor. As escolas, pelo menos no Brasil, muito preocupadas com os exames finais, se concentram muito só na base, né, do que ensinar, que é o conhecimento e compreensão, né? Então, o que seria isso? É importante, mas não pode ficar só nisso, né, em escola ou no ensino superior, né? Que é o quê? Saber informações, por exemplo, quando José de Alencar nasceu, quantos livros ele publicou, quais são os 3 livros que mais venderam dele. Tá? É importante saber disso, né? E com base nisso, você pode ir além. Precisa só decorar informações, né? Aí vai o quê? Aplicação, né? Como aplicar tal texto num contexto, como aplicar um texto do romantismo, né? Num contexto contemporâneo, né? O análise, como analisar Lucíola, José de Alencar com os olhos de um leitor de hoje, né? Como avaliar, né? Como foi a recepção, né, do Lucíola na época do seu lançamento, como é hoje, né? Esse autor seria cancelado hoje? Esse autor seria best-seller hoje? Até a criação, né? Que é o topo mais alto aqui da taxonomia de Bloom, né? Como produzir uma obra com a fórmula de sucesso de Alencar 200 anos atrás, enfim, né? E aí a minha ideia foi, já que eu tinha que trabalhar clássicos da literatura na sala de aula,
normalmente é mais cômodo trabalhar lembrança e compreensão, que é o quê? Dar uma prova, aplicar uma prova, cobrar quem é o protagonista, né? Aonde, qual o espaço que a história ocorre, qual o tempo, quanto tempo dura a história, o que acontece no final. Isso é muito chato, isso eu acho que é matar o gosto pela leitura, né? Então a ideia foi também, depois de, de, de aplicar realmente, né, os clássicos para a sala de aula, levar da minha própria coleção, né, alguns exemplares de livro-jogos, separar a sala em grupo, falar, olha, isso aqui que vocês têm um livro-jogo, tá? Vocês vão levar para casa, vocês vão ler, vão entender como é que ele funciona, quem nunca viu, e no final do semestre vocês vão pegar o clássico aqui da literatura e vão transformar num mini livro-jogo, num livro-jogo bem pequeno, de uma extensão curta, enfim. Pode pegar só um recorte do livro, pode pegar o livro todo, pode ressignificar, né, o livro, você pode acrescentar personagens novos, acrescentar cenas novas, não tem problema. E aí o que acontece? Isso tira o aluno da zona de conforto, né? Então já não é uma prova que ele tem que decorar, já não é um resumo que ele pode pegar na Wikipedia, por exemplo, para fazer a foto. Aqui ele vai ter que ler o livro e eu vou exigir mais dele, porque é um processo de criação. Então, ao longo do semestre, eu vou trabalhar o que é um livro-jogo, o que é um texto interativo, o que são bifurcações, por que é importante a rejogabilidade, por que ele escolheu determinada parte do livro, né? Por que ele adaptou aquilo, né? O que ele pensou durante sua própria criação. E saíram produções muito interessantes. Claro, saiu coisa ruim também, de má qualidade, quem não estava afim, ou quem não gostou desse tipo de atividade, mas, assim, foi um resultado bem positivo. Além de, não estava previsto, mas cada grupo de alunos, né, ganhava um livro-jogo diferente, entre si eles trocavam os livros. Então, a ideia era que eles lessem um livro-jogo só para ter uma ideia de como funcionava, e o clássico da literatura. Uma sala eu trabalhei com Frankenstein, da Mary Shelley, e na outra sala eu trabalhei 20 Mil Léguas Submarinas, do Júlio Verne. Então, era esperado de cada aluno terminar o semestre com pelo menos 2 livros lidos. E com 6 grupos por sala, todos não, mas a maioria dos alunos terminaram por ler 6 livros-jogos e o livro clássico. Então, para mim, foi um sucesso muito grande. Eu consegui fazer cada um ler 7. Levando que, enquanto que um livro-jogo se você se interessou, você vai ler, reler várias vezes para saber todas ou muitas possibilidades dele. Então, sei lá quantos, quantos textos, né, que eles leram, quantas combinações diferentes que eles fizeram, né? Então, enfim, eu achei potencial nisso, eu achei que tinha um campo a ser explorado, né? Meu livro, o que eu faço no doutoramento, né? Como base, eu uso a versão em português, né, do Alice no País dos Pesadelos, que é a adaptação de 3 textos do Lewis Carroll, né? Ele é esse autor misturou Alice no País das Maravilhas, Alice através do Espelho e A Caça ao Snark. Ele juntou esses 3 textos e fez o Alice no País dos Pesadelos. Então, é um texto que eu achei de grande qualidade. As intertextualidades são múltiplas, né? E as ressignificações são bem originais. O autor que eu trabalho é o Jonathan Green. Hoje ele é o principal autor de livros-jogos do mundo. Ele é britânico. Participou das principais séries, né, as séries mais best-sellers, enfim. E a vantagem de trabalhar com livro-jogo, outra que eu esqueci de falar, a maioria ainda está vivo, né? E eles usam redes sociais, o acesso é muito mais fácil, né? E eles são tão perigosos quanto autores falecidos também. Os que eu entrevistei para o doutorado, para eu saber quem que realmente criou o livro-jogo, assim, eu tinha 5 autores falando que criaram em datas diferentes. Então, também a gente tem que, né, pegar toda a informação e depois analisar com cuidado para não cair também em lábia de escritor vivo, né? O que o Jonathan Green faz são umas releituras bem interessantes, são umas adaptações bem originais. Aqui eu vou apresentar a série toda, né, da Ace Game Books, que é a criação dele. Então, aqui à esquerda, Alice no País dos Pesadelos, a capa original britânica. Só essa tem tradução para 10 idiomas, inclusive, incluindo português. A do meio, né, a versão do Mágico de Oz. A da direita, a versão de Peter Pan. Segunda página, a da esquerda do poema épico Beowulf, a do meio, a Noite de São Nicolau, e a última, Drácula, do Bram Stoker mesmo, né, como nós conhecemos.
Então, aqui eu separei algumas imagens, né? Na esquerda, as ilustrações originais a ilustração original do John Tenniel, né? Aqui no caso, a primeira cena da Alice, né? Quando ela encontra com o coelho apressado, né? Que está vendo as horas ali no relógio. E as ilustrações do Kevin Crossley, que é o ilustrador de todos os livros dessa série. Como o próprio o Jonathan Green fala, né? Alice no País dos Pesadelos é uma versão horror steampunk de Alice, né? Do Lewis Carroll. A gente pode ver o coelho, né? Ele tem todos os traços grotescos, né? A orelha toda desfigurada, né? A ausência de um olho de vidro e os elementos do steampunk, né? Que são, por exemplo, o colete da era vitoriana, né? O relógio, né? É a época das máquinas a vapor, né? Enfim, enfim, é uma combinação bem interessante aqui. Além de ser uma aventura distópica também. Então, isso tudo me inspirou muito. E qual que é a minha ideia? A minha ideia foi, originalmente eu tentei aplicar esse projeto para Goa, na Índia. Eu tive uma nota boa e por 0,2 eu não consegui a bolsa. Mas, felizmente, Deus escreve certo por linhas tortas, eu consegui vir para Madeira com esse mesmo projeto. Com uma e eu nem precisei adaptar o autor, né? Eu selecionei esse autor, o José Frederico Ferreira Martins, por quê? Era um autor nascido em Goa, em 74, que faleceu em Lisboa em 60. Apesar de ser um autor goês, ele tem toda a obra escrita em língua portuguesa. Ele teve uma carreira, ele publicou dezenas de livros, né, como tradutor, ensaísta, historiador, enfim. A obra como historiador dele é mais importante, né, mas ele como ficcionista ele não foi tão reconhecido assim. E o que me chamou a atenção dele, né? Ele teve um livro que foi premiado em 38, né? Já era salazarismo, né? Já havia as premiações literárias, né? Na qual os livros que exaltavam, né, os valores nacionalistas portugueses eram premiados, e o dele foi. Mas o interessante é que esse livro foi esquecido completamente, né? E por um acaso eu achei, com grande ajuda da professora Luísa, conseguimos a cópia digital via Biblioteca Nacional de Lisboa. Isso foi muito bom. À esquerda eu coloquei a obra, eu só achei 2 exemplares aqui em Portugal. Um está na Biblioteca Operária de Oeiras e outro na Biblioteca Nacional de Lisboa. Tá? Essa obra chama Angri, de Romance Oriental, que me chamou a atenção. Ela tem como protagonista uma mulher, que é uma coisa rara. Em livro-jogo é muito difícil achar isso. E é uma aventura que envolve vingança, envolve piratas, é como se fosse uma versão portuguesa do Conde de Monte Cristo. E eu achei que seria muito fácil adaptar essa obra para um livro-jogo. Tá? Então, à direita, a capa já está pronta, o texto também, passando pelas últimas revisões, tá? Mas o mais novo livro-jogo lusófono que sai esse ano é Ângela, Vingança Transcontinental. Tá? E aqui eu conto um pouco do processo de adaptação. Acho que meu tempo já está acabando. Não quero tomar o seu tempo aqui, Gabriel. Mais 5 minutinhos eu tenho. Bom, o meu projeto é o seguinte, né? Temos que lembrar que a obra original do Martins foi lançada em 1938 e aqui a ideia é uma ideia meio ariana da mulher, né? A protagonista é a Ângela, né? E ela, como ele mesmo diz, é a típica mulher portuguesa, né? Ela tem olhos azuis, longos cabelos loiros, e é esbelta, e é polida, é educada, é poliglota, e é cheia de dotes, enfim. E o pai dela é um goês, né? E eu achei que não teria prejuízo se ela tivesse traços goeses também. Então, eu optei por escurecer o cabelo dela, né? Então, a Ângela tem longos cabelos negros, como os do pai, e também tem os traços indianos, né? A pele mais marrom, mantendo os olhos azuis da mãe e também a beleza física, né? A minha ideia aqui não foi também só mudar a estética, né, da protagonista, né? Mas para transformar isso em livro-jogo, eu queria também sair um pouco do padrão de utilizar dados de 6 lados, né? Sendo uma aventura que se passa em Portugal, Brasil, Colabo e Goa, né? Por que não eu acrescentar uma coisa que é muito interessante para os leitores mais jovens, por exemplo, com a mitologia, né? Eu senti que a mitologia greco-romana ou a mitologia nórdica já tinha muita referência em língua portuguesa, e a literatura hindu nem tanto. Então, eu decidi acrescentar os
enfim, criaturas da mitologia do hinduísmo, e também como sistema de regras resgatar também um jogo de cartas do século XVI chamado Dashavatara Ganjifa. Inclusive comprei um original. São cartas pintadas à mão, elas não vêm em formato retangular como o Ocidente, elas vêm em formato circular, tá? E a diferença é que o nosso baralho nós possuímos 4 naipes e 13 cartas cada, do As até o 10, Valete, Dama e Rei, né? Aqui eles possuem do 1 até o 10, Vizir e Rei, né? Que seriam, né? O Rei seria sempre o Avatar, o Vizir é sempre montado num cavalo, né? E as outras cartas, a quantidade mesma. Aqui, por exemplo, são 4 conchinhos que tem aqui. E a diferença é que são 10 naipes ao invés de 4. Então, são 120 cartas. É um baralho bem grandinho. E, e eu bolei um sistema de regras baseado nesse jogo, né? É claro que esse jogo não é vendido no Ocidente, né? A ideia também vai ser a gráfica que vai lançar o livro, lançar cartas. O problema que eu tive com gráfica no Brasil foi esse primeiro, né? Ninguém aceita lançar carta circular. Vai ter que sair em formato ocidental mesmo, que é o retangular, mas não tem problema. Aqui já é um exemplo, né, o template aqui de como que vão ficar as cartas. Ficou um trabalho muito, muito bonito, gostei muito. E também, para quem não quiser comprar, porque a gente não obriga a nada, né, um recurso que os livros vão ter o desenho das cartas estarem desenhadas também na parte inferior aqui do livro. Esse, por exemplo, usa dados, eu posso só folhear na página que eu caí, ó, tirei 4 aqui no rolamento. Então, não preciso ter esses recursos exteriores, né, como condição sine qua non para funcionar, né? Então, na própria, nos próprios cantos do livro, a ideia é colocar também essas cartas para você só folhear e apreciar o livro dessa forma, certo? Além disso, né, coloquei também a opção, porque para mim e para o Jonathan Green, né, eu estudando a fórmula de sucesso dele, né, querendo adaptar na minha, o que é importante não é deixar o livro-jogo complicado, deixar complexo, deixar ele bem feito, evitando trapaças dos jogadores. Hoje, o importante do livro-jogo é o quê? É o leitor se divertir, né? Então, também tem a opção, eu coloquei essa opção, de você ignorar todas as regras, né, do sistema e você simplesmente ler, né? E isso funciona como, né? Qualquer teste de que o livro pedir, você é bem sucedido. Qualquer inimigo que você se depara, você vence o combate, né? Se você só quiser ler e não quiser perder tempo jogando, tudo bem, né? Isso é possível fazer também, né? E a minha ideia aqui, né? Em fevereiro eu começo a aplicar numa escola mais próxima aqui da minha residência, né? Que é a escola Dr. Eduardo Brazão de Castro, que me disponibilizou 2 turmas, né? Para individualmente cada aluno ler essa adaptação que eu fiz e depois preencher um inquérito, né, falando do que gostou, do que não gostou, e me ajudar a sentir assim como foi essa experiência para ver se realmente, né, um dos caminhos que o livro-jogo pode seguir, né, para as próximas décadas é prezar pela adaptação literária, né, já que, né, as adaptações para o cinema, para os games, para os musicais, para o teatro funcionam tão bem, né? Por que não tentar isso nos livros-jogos, né? Então, essa é basicamente o que eu quis realmente fazer, né? E se eu puder também só fechar aqui, né? Toda a minha carreira acadêmica que eu consegui foi com os livros-jogos, né? Eu consegui ser o único brasileiro que publica na Laros and Excursions, que é a revista de RPG mais antiga no mundo. Eu faço resenhas mensais sobre os livros-jogos do Brasil, na Califórnia, porque no Brasil não tem espaço para isso. E eles, eu vou falar aqui, os estadunidenses pagam um pau pro que a gente lança no Brasil, cara. Então, assim, é uma pena que não tenha tradução de português para inglês das obras, porque ia ter consumo lá fora, cara. Que mais? Eu consegui, acho que a minha maior conquista que foi vir aqui por 6 meses, aprimorar aqui meu doutoramento, supervisionado pela professora Luísa. Eu conheci um dos ilustradores, um dos maiores ilustradores do século XX e XXI, que é o Peter Andrew Jones. Hoje somos sócios, né? Ele mora no interior da Inglaterra e nós desenvolvemos um jogo de cartas que vai lançar depois que a pandemia melhorar, enfim. Eu também sou editor-chefe da revista dele, a Legendary Art Magazine,
E amizades das mais diversas, enfim. Agora consegui contato graças a esses muitos congressos enfim, pessoas que a gente conhece. Estou numa revista na Turquia. Segunda-feira recebi um aceite para fazer parte de um periódico em Nova York. Enfim, gente, livro-jogo começou comigo como um hobby e me levou muito longe. Então, pode dar muito certo. Qualquer sonho que a gente tiver, é meio clichê falar isso, mas funciona. É só acreditar e persistir. Gente, é isso que eu tinha que falar. É muito tempo. Agora o Gabriel faz a apresentação dele. Eu vou ficar silenciado. Dúvidas, vocês perguntam depois aí pra gente, beleza? Gabriel, contigo. Sim, fantástico. Você... Bora lá, eu vou pedir um minutinho antes de começar, porque a minha bateria está acabando, eu vou só pegar o cabo, para que eu não tenha interrupção aí no meio, não atrapalhe no fim. Tá Só bem. um minutinho. Eu, no entretanto, agradeço ao Pedro muito, porque foi fantástica esta apresentação e acho que ficámos todos a conhecer melhor o livro-jogo, que pronto, já tínhamos ouvido falar, já tinha tido, até um aluno tinha feito há muitos anos atrás um livro, um trabalho sobre isso, porque tinha trabalhado esse livro na escola, e era qualquer coisa como o Guardião da Galáxia, já não me lembro muito bem, mas sei que ele até me deu o livro, as fotocópias do livro, e eu andei lá a divertir-me, a andar para a frente e para trás com as regras e com os números e etc. O Pedro, depois eu vou-lhe pedir para ele fazer a experiência que fez com os alunos de metodologia, fazer com vocês, porque é muito divertido. Esta personagem Ângela depois tem diversas competências, capacidades, e depois nós escolhemos se ela vai, se não vai, se entra no barco, se corta o cabelo, se não corta o cabelo, e depois é engraçado que tudo tem consequências e tudo nos faz andar ou para a frente ou para trás na narrativa. É muito interessante e eu acho que o Pedro depois fará com vocês, a gente vai combinar e fará com vocês esta experiência online, até para vocês perceberem melhor o que é o livro-jogo, porque às vezes a gente já percebeu, mas depois lendo e percebendo bem como é que funciona, a nossa compreensão é muito mais abrangente, muito mais ampla, e conseguimos compreender muito melhor. Bem, agora vou com muito prazer dar a palavra ao Gabriel, que também ele vem de São Paulo. Yeah. Também ele, amigo da professora, aluno, não é? Da professora Regina Brito, e orientado pela professora Maria Lúcia, não é? É exatamente, isso mesmo. Então vamos lá. Vamos lá. Bom. Você conseguiu ir? Você colocou no mudo? Isso mesmo. Vamos lá, tem interferência no som? Vocês estão ouvindo? Não, estamos ouvindo certo? bem. Não, tá bom. Estamos ouvindo Bora bem, lá, então. estamos ouvindo bem. Então, me apresentando aí para aqueles que me conhecem, o Pedro já está com vocês há um tempo. Eu sou o Gabriel, aluno de mestrado lá na Universidade Presbiteriana Mackenzie também. E o meu viés de pesquisa, ele, apesar de estar junto, ele foge um pouco ao tradicionalismo dos cursos de letras que sempre se enviesam para o lado da linguística, literatura, para nós, bastante para a língua inglesa. Eu acabei escolhendo mais o campo da educação, e aí eu foco no uso da educação, seja ele para ensinar, então, linguística, literatura, línguas, entre outros mais. O título da minha dissertação de mestrado é o avanço da cultura digital na sala de aula, no contexto da pós-pandemia de 2022. Então, já era um tema que eu tinha um grande apreço, que era o uso das tecnologias em sala de aula, porque vocês vão ver, eu vou evidenciar isso para vocês, eu acho que é algo extremamente necessário, algo extremamente atual na nossa vida. Já era quando eu me formei, quando eu estava na minha formação, e aí nós tivemos um impulso, né? Nós tivemos uma certa compulsoriedade do uso da tecnologia por conta da pandemia.
certo? Então, vamos lá. Para que eu possa falar um pouco sobre a minha pesquisa, eu preciso falar um pouco sobre mim. Eu que não imaginava que seria professor, eu que não imaginava que eu iria fazer um curso de licenciatura. Muito pelo contrário, quando eu falei para os meus professores, quando meus professores descobriram que eu estava fazendo uma licenciatura, eles falaram, como assim? Como assim? Um dos mais difíceis alunos que nós tivemos vai virar professor. Eu falei, aconteceu. O curso de letras, eu falo que eu não escolhi, ele me escolheu, para ser sincero. Eu queria fazer direito, queria ser advogado ou jornalista. Eu pensava em fazer uma dessas duas áreas. E eu estudava inglês já, para nós no Brasil, o ensino de língua inglesa ele é bem diferente do ensino que vocês têm aqui na Europa. Para que você saia falando inglês, para que você atinja um nível legal de inglês, significativamente bom, você tem que estudar numa escola, num curso preparatório de inglês, que é a parte da escola, eles são pagos e tudo mais. E eu estudei muitos anos nas escolas de idiomas, né, que a gente chama, e essas escolas de idiomas, elas não exigem uma formação acadêmica ou uma formação mais específica para que você possa lecionar. A própria escola faz um determinado curso com você, ele te ensina, te prepara para que você possa ensinar, geralmente, os mais novos. E nessa busca, eu falei assim, bom, eu vou trabalhar na escola que eu estudei, e assim eu vou conseguir fazer minha faculdade nesse momento. E assim eu fiz. Mas aí, ao começar a dar aula de inglês para essas turmas pequenas, são turmas bem pequenas, 5, 6 alunos, eu me identifiquei muito. Me identifiquei, acabei gostando muito da área de ensino, e aí acabei pensando por fazer o curso de letras, porque eu achei que seria mais legal, e aí sim, eu realmente gostei. Então, isso já me diferia muito dos meus colegas, porque quando perguntavam, por que você faz o curso de letras? Eles sempre falavam, eu gosto muito de ler, eu gosto muito da literatura, eu gosto muito de gramática. E eu falava, eu não, para ser sincero, eu não gostava muito nem de ler. Para ser sincero, antes do curso de letras, de conseguir entender, de fazer tudo isso muito bem, eu falei, eu estou aqui porque eu quero dar aula, eu quero ser professor. Que para nós, no Brasil, é uma coisa muito difícil. Você ver alguém que quer ser professor é uma das carreiras menos, como que eu posso dizer, menos não bem vistas, mas nós não temos o reconhecimento que deveríamos quanto professores. Então, o que me levou a fazer foi a vontade de dar aula, foi estar ali na sala de aula mesmo. E isso era muito, todo mundo me olhava torto, assim, nossa, como assim? Mas por quê? As pessoas faziam por afinidades, e eu não. Eu não fazia por afinidade com a leitura, com a literatura, com a linguística. Eu fazia porque eu queria ser um bom professor. Eu gostava de dar aula. Eu sempre gostei. E sempre fui professor. Né? Desde que comecei ali com 17 anos, falei, é isso que eu sirvo para fazer, é isso que eu gosto de fazer. Então, a área da educação sempre me chamou muita atenção. Depois, me afeiçoei muito à literatura, à linguística, à gramática, então, que eu amo muito, mas principalmente a área da educação. E aí, quando eu me formei, eu queria ser esse ótimo professor e eu percebi que não estava dando muito certo, porque o modelo de educação que eu aplicava com os meus alunos, eu comecei a perceber que ele já não se fazia mais tão eficaz. Então, eu tinha alunos que não tinham mais motivação, eu tinha alunos principalmente os mais novos, né, que é a área que eu trabalho, eles não tinham mais o interesse que eu tinha quanto aluno. Por pouco tempo que tivesse passado, coisa de 10 anos, já não cabia mais. O modelo de educação que eu tive já era diferente do modelo de educação que eu trabalho hoje, porque eu percebi que o meu aluno ele não entendia, ele não, aquilo era para ele muito distante da realidade, eles não eram motivados, as aulas eram chatas, não tinha interesse, e aí eu pensei, como é que eu vou despertar o interesse do meu aluno? Como é que eu vou fazer ele gostar? Como é que eu vou fazer que ele perceba a importância disso? Porque para nós, num programa de pós-graduação, de mestrado e doutorado, é uma postura totalmente diferente. Todos aqui nessa sala sabem a necessidade que tem a educação, todos estão aqui porque querem. O aluno na escola, ele não está lá porque ele quer, muitas vezes. Muito pelo contrário. Ele está lá porque ele é obrigado e ele não queria estar lá. O último lugar que ele gostaria de estar era lá. E aí,
eu percebi a necessidade de como chegar a esse aluno, como que eu posso mostrar para ele que isso aqui é o caminho e que isso aqui é legal. E aí foi o objeto da minha pesquisa. Então, embasado então por Paulo Freire, que é o grande teórico aí da educação, eu coloquei para vocês aí algumas das citações que é objeto do meu trabalho. E o Paulo Freire, ele coloca a teoria, alinhado muito à prática, de que a educação tem que ser prazerosa, para que aqueles contextos de educação sejam enxergados pelos alunos fora da sala de aula. Ou seja, que se distancie do pragmático, para que o aluno tenha interesse naquilo, que ele possa ver a aplicação que ele vai ter para aquilo na vida. A gente educa o aluno para o mundo. Eu não educo o meu aluno para fazer uma prova, eu não educo o meu aluno para um preparatório, para um vestibular, para entrar numa faculdade. Não, eu educo o meu aluno para o mundo, para que ele seja um cidadão global, para que ele seja um cidadão do mundo, e que ele possa, com as afinidades dele, fazer o que ele quiser, que ele seja livre, e que ele possa realmente fazer o que ele quiser. Então, aliando o pensamento freiriano junto ao mundo moderno, com outro teórico que eu uso bastante, que é o José Moran, que fala, então, de uma educação bem diferenciada dos modelos que nós conhecemos. A educação que o José Moran, o modelo de educação que o José Moran propõe para nós, é um professor que não mais é o detentor do conhecimento. Nós temos uma ideia de que o professor, ele é aquele que sabe tudo, que nós que somos professores sabemos que não é bem assim, e que o aluno depende de mim para aprender. Mas eu estou inserido no século XXI, em que o meu aluno tem na palma da mão dele um smartphone que permite que ele pesquise e saiba qualquer coisa, a qualquer momento, em qualquer lugar, desde que conectado. E aí o papel do professor muda. O papel do professor muda porque eu não sou mais detentor do conhecimento. O meu aluno tem o conhecimento quando ele quiser na palma da mão dele. Então, qual que é o papel do professor hoje em dia? Nós enxergamos o professor hoje como um mediador. O professor, ele vai fazer a mediação deste conhecimento. Agora, o meu papel mais importante é ensinar o meu aluno como que ele pode trabalhar melhor, filtrar aquelas informações, entender o que ele pesquisa e fazer daquilo algo mais palpável, algo mais próximo da realidade dele, e que ele aprenda de formas múltiplas, porque o aprendizado ele também não é único, ele aprende de formas múltiplas, seja de meios formais ou informais. Então, eu vou valorizar aquilo que meu aluno já chega na sala de aula trazendo, ou seja, os conhecimentos que ele tem de vida, familiares, do local que ele vive, da cultura dele e tudo mais, juntamente aos meios mais tecnológicos possíveis, porque isso faz parte da realidade do meu aluno. Principalmente em se tratando do smartphone. Nós temos aí, na minha época, por exemplo, de aluno, eu tinha proibição do uso do smartphone. Na época não era smartphone, era só o telemóvel, né, na sala de aula, que era proibido. Inclusive, eu não sei se aqui acontece isso, mas no Brasil nós temos leis que proíbem o uso do telemóvel na sala de aula. Nós temos leis que são já ineficazes, mas existe. E aí, hoje, eu fiz, na minha pesquisa, então, de mestrado, eu vou totalmente contra essa ideia. Então, eu coloco o uso do smartphone na sala de aula. As minhas aulas contemplam o uso, e não só podem, mas como devem ser feitos os usos do smartphone na sala de aula de uma maneira, óbvio, orientada. O smartphone, ele dá acesso, então, à internet, ao Facebook, ao Instagram, ao TikTok, que são recursos que também podem ser usados na aula. Claro que eu não tenho o smartphone para que meu aluno vá, no meio da aula, ficar olhando o Instagram, nada disso. Primeiramente, nós temos ferramentas digitais voltadas para a educação, que eu gosto de usar bastante durante as minhas aulas. Então, ao longo das aulas, eu uso websites como EduPulse, Kahoot, que são jogos, ferramentas de pesquisas, de enquetes e
divisões de grupo e tudo mais que eu faço com os meus alunos durante as aulas. Eles acessam isso instantaneamente, criam grupos, e a gente faz jogos e tudo mais durante a aula, mas também eu utilizo das redes sociais. Então, muitos trabalhos que eu peço, a entrega é um vídeo que ele vai postar no TikTok. Então, um determinado assunto que nós estamos trabalhando, conhecendo, eu quero que você resuma esse assunto agora de tal forma e crie uma dança do TikTok para esse assunto. E aí eles criam uma dancinha, que é algo que eles se interessam bastante para fazer e acabam postando isso ali no TikTok, muitas vezes no Instagram, o Facebook também, mas hoje em dia a gente já não usa tanto, porque eu já percebi que eles têm uma afinidade menor já hoje em dia com o Facebook. Antes eu usava mais, agora eles preferem o uso do Instagram e do TikTok. Eu queria muito trazer aqui para vocês alguns exemplos, porque eu tenho alguns, mas eles têm alguns direitos autorais bloqueados pela escola que eu trabalho, porque muitos deles não podem ser. A gente faz algumas divulgações, faz umas entregas e tudo dos trabalhos, mas é combinado que aquilo não vai ser divulgado pela integridade dos alunos e tudo mais, então por isso eu não pude trazer os exemplos para vocês. Tem contratos e tudo mais que eu não pude, mas eu vou procurar outros, eu posso compartilhar com vocês quando eu tiver algum de autorizações e tudo que eu posso trazer para vocês, mas ficam ferramentas muito, muito bacanas, eles acabam gostando bastante. E aí, a partir desse momento que eu começo a introduzir o smartphone na sala de aula, eu já tenho, então, um interesse maior por parte dos alunos. Então, as aulas que já eram mais desinteressantes, as aulas que não eram muito bacanas, que eles não gostavam muito, eles já começam a gostar porque o professor permite o uso do smartphone, porque o professor é mais atual, porque o professor deixa usar o celular. Isso primeiramente, o professor deixa usar o smartphone na aula. E as atividades têm a ver com o mundo atual, porque as minhas avaliações, elas não se pautam numa avaliação somente de papel, em que eu testo o conhecimento dele naquele momento, que ele vai usar e tempos depois pode acabar esquecendo. Eu coloco recursos que ele pode utilizar no dia a dia e, além disso, ele gosta do que ele está fazendo. Então, a partir do momento que ele gosta do que ele está fazendo, ele se interessa, ele aprende efetivamente e ele percebe que ele pode usar aquilo não só dentro da sala de aula, mas em muitos outros contextos fora, na vida dele mesmo. E tem dado muito certo. Tem dado muito certo, eles têm gostado bastante. Tudo que eu trago para o meu mestrado tem sido quase que um relato de experiência, porque tudo que eu venho colocando já foi usado e testado por mim. Eu faço algumas experimentações, mas não muitas, porque aí ao longo desse tempo que eu venho dando aula, que já é um bom tempo, eu tive essa experimentação, para mim, ela veio antes da teoria. Então, antes de eu vir fazer mestrado, eu tentei, e aí, como vocês puderam ver aqui no começo da apresentação, eu vi que não estava dando certo, e aí eu fui mudando. A partir daí, o meu mestrado, ele trabalha principalmente um relato das experiências que eu venho tendo, e principalmente das que eu tive sucesso. Né? Então, o uso do smartphone aí, principalmente. Eu destaco que isso já era uma coisa extremamente importante. Eu já via que o professor devia ser visto como um mediador, né? Então, o professor está ali para auxiliar o aluno, porque eu perceba se o meu aluno está fazendo uma busca correta, se ele sabe utilizar o recurso que ele está utilizando, se aquela fonte é confiável, se aquele lugar que ele está procurando é válido, se aquilo é algo interessante ou não, que ele saiba filtrar essas informações. E isso eu já via como necessário. Agora, hoje, talvez eu possa usar a palavra obrigatório. Talvez eu veja que isso já seja algo obrigatório na educação básica. Porque em 2020 nós tivemos a pandemia, que trancou todos os alunos dentro de suas casas. Eu passei um ano inteiro dando aulas à distância. Ano passado, 2021, nós tivemos um modelo de aula híbrido. Então, eu tinha alguns alunos em sala e alguns alunos em casa. Esse aluno a maioria dos alunos utilizava o smartphone para assistir às aulas. Então, alguns utilizavam, sim, os seus computadores, seus laptops e afins, mas muitas residências dispunham de um ou dois
laptops, e os pais precisavam trabalhar em casa também. Então, qual que era o meio que o aluno utilizava mais? O celular, o smartphone. E aí, a partir do momento que eu entrego o smartphone e falo, este é o meio que você vai utilizar, como que no ano seguinte eu falo, não, você não pode mais utilizar e você está proibido de utilizar isso? Então, a partir do momento que nós temos aí a pandemia, eu não enxergo mais a possibilidade de retirar o celular, de retirar o smartphone do meu aluno e falar para ele que ele não pode mais utilizar disso. Então, eu, quanto professor, tenho que me adaptar a utilizar isso de uma forma melhor para mim. Então, não ter mais o smartphone como um vilão, e sim como um aliado na educação. Principalmente porque hoje em dia eu tenho que mostrar então para os meus alunos que ele filtre e que ele saiba que aquilo que ele está vendo é uma fake news, que as notícias, que os compartilhamentos que ele recebe pelo WhatsApp, às vezes não são verdadeiros, às vezes são. E aí nós percebemos também, em minha pesquisa, eu percebi também, que existe um déficit muito grande no letramento digital desses alunos. Então, eles são nascidos digitais. Eles são uma geração que, aos 2 anos de idade, já estavam com um smartphone na mão, assistindo vídeos, utilizando do YouTube, fazendo videochamadas com mãe, pai, avô, avó, mas que para meios mais sérios, eles não sabem utilizar. Então, no início, quando a gente pedia trabalhos que poderiam ser entregues por e-mail, eu cheguei a receber e-mails com todo o conteúdo, todo o texto do e-mail escrito inteiramente no assunto. Eu recebi e-mails com alunos que não tinham o mínimo de identificação. Eles são muito próximos aos jogos e tudo mais, inclusive aí, que é o tema do Pedro ali no RPG, por exemplo. Então, eu recebia um e-mail de um aluno que era assim, gamer02 35@gmail.com, e eu não sei quem é. Então, eles não sabiam o mínimo de como enviar um e-mail, como se identificar da maneira online. Eles não sabiam entregar um trabalho, anexar um vídeo, anexar uma foto. Foi um show de horrores. Foi um show de horrores. Eu não conseguia entender de onde vinha. Então, assim, esse é o papel, e aí eu dou enfoque na minha pesquisa, que é o papel do professor. Eu percebi que o pai, a mãe, não sabe e não percebeu a necessidade de ensinar isso para o filho. Isso hoje é uma das competências necessárias para o professor. Se a escola é o lugar que ensina, se a escola é o lugar que prepara para o mundo, quem tem que também, não somente, mas também ensiná-lo a utilizar das mídias digitais, do smartphone e de tudo isso para uma prática favorável, seja no trabalho, na vida escolar, na faculdade, são também os professores. Como? Eu vou ter uma aula para isso? Vamos hoje aprender a usar o smartphone. Não, mas utilizando o smartphone no seu dia a dia, porque essa é a realidade atual. Isso é o que nós temos na quarta revolução industrial, que é a que nós estamos vivendo agora, que é a revolução tecnológica. Hoje nós temos aplicações que são exclusivas para os smartphones. Aplicações como bancárias, por exemplo. Existem recursos que só são permitidos pelo smartphone. E eu tenho que ensinar o meu aluno a lidar com isso. Nós lidamos com isso todos os dias. Então, eu busco naturalizar o uso também dos smartphones dentro da sala de aula, para que o meu aluno obtenha êxito e que ele saia da escola sabendo usar isso de forma satisfatória. Que enviar um vídeo por e-mail não seja difícil, para que enviar uma mensagem não seja difícil, para que ele, ao bater o olho numa mensagem de WhatsApp, saiba que aquilo é verdade ou não é. A disseminação de fake news pelo WhatsApp é recorde. E muitas pessoas acreditam naquelas informações que não tem sequer uma fonte. Então, eu tenho que ensinar, isso é o meu papel como professor, poder ensinar isso para os meus alunos e fazer com que eles, então, tenham todas as informações e possam usar da melhor maneira possível para aquilo que ele quer na sua vida, porque muitas vezes ele não está a fim de seguir na área das letras, na área da educação e nem nada, mas o que ele quiser fazer,
que ele possa, utilizando de tudo isso, e que isso seja voltado ao meu favor, para que facilite também a minha vida e também a vida dele. E aí, um adendo aqui, isso facilita demais a vida de nós professores. A professora Luísa está aí, eu acho que ela não consegue contar quantas provas na vida ela já corrigiu. Acho que é impossível, porque eu já não consigo, imagino que ela também não consiga mais. E hoje eu tenho recursos que deixam salvos as respostas de atividades. A qualquer momento eu posso ver de alunos que foram meus há 2, 3 anos atrás. Notas que são, às vezes, computadas automaticamente, se for atividades de múltipla escolha, entre outros recursos vários que nós podemos utilizar. Eu acho que a tecnologia na sala de aula só tem a somar. Então, cada vez mais, a gente pode utilizar disso e deve utilizar disso na educação. E é isso que eu venho fazendo, e é isso, inclusive, que eu vim fazer aqui também na Madeira, vai auxiliar bastante aí a troca com a professora Luísa na elaboração do artigo, que também tem a ver com o tema da pesquisa do meu trabalho. E eu acho que é isso. Estou aí também para tirar dúvidas de vocês, se vocês quiserem saber mais sobre a área da educação, sobre a utilização de jogos, de internet, tecnologia e smartphones na sala de aula. Certo? Aqui, por fim, eu coloquei os autores que eu utilizo. Tá ok? Qualquer dúvida, estou aqui. Muito bem, excelente, Gabriel. Gabriel e o Pedro vieram-nos aqui dar show de bola. Com duas comunicações extremamente interessantes, e tenho a certeza que vocês todos devem ter perguntas para fazer. E pronto, é começar, tanto um como o outro vêm um bocadinho revolucionar a nossa ideia, de ver a literatura e de pensar a literatura, e também de usar o livro-jogo na sala de aula para incentivar os alunos à leitura. Como ele disse, começou com um por cada grupo e depois todos acabaram por ler todos os 7, não é? E o Gabriel, que traz também esta ideia do uso do smartphone, que hoje está na nossa mão o tempo todo, já não passamos sem ele. O ensino mudou completamente, já tinha mudado antes da pandemia, depois durante a pandemia ainda mudou mais. E de facto nós não podemos continuar a dar as aulas como dávamos antigamente. Estou-me a lembrar da professora Cristina Trindade, que dizia que a vizinha do lado estava a dar as aulas online e toda a gente no prédio ouvia, porque ela usava o mesmo tom de voz que usava para falar com os alunos na sala de aulas. Então estava a falar com eles e toda a gente ouvia. Por isso muitos tentaram, não é? Colocar aquilo que eram os seus conhecimentos do ensino-aprendizagem em presença no ensino-aprendizagem digital, e claro, muitas vezes não correu bem, a maior parte das vezes não correu bem, e foi extremamente complicado. E também é uma forma, nós já vimos, e o Gabriel disse bem, é muito difícil lutar contra estas novas tecnologias, por isso vamos colocá-las a nosso favor, não é? E colocando a nossa favor. Eu sempre falo uma coisa para os meus alunos, e eu falo para eles, eu falo assim, vocês são 30, eu sou só um. Eu não vou me indispor com vocês, porque não é possível. Não é possível. É 30 contra 1. Não dá. Então, eu tenho que trazê-los ao meu favor e não ir contra eles. Exato. E aquilo que acontece é que, assim, usa-se algo que eles gostam, que eles conhecem, não é? E acabam por aprender e acabam por fazer uma aprendizagem através da criação, através da exploração, etc., e não uma aprendizagem memorizada, como dizia ali o Pedro. Portanto, as duas falas, não é? As duas comunicações até se tocam bem e vêm da mesma preocupação e saem da mesma preocupação de conseguir transmitir
aos alunos esse gosto pela aprendizagem, pela criação, pelo entusiasmo, desenvolvendo competências que são competências extremamente importantes, que são competências de autonomia, competências de interação, não é? E de comunicação, e isso e competências também linguísticas que lhes permitem depois a comunicação com os outros. Isso é muito interessante. Mas agora eu vejo que vocês estão todos aí a escrever no bate-papo. Agora, em vez de escreverem no bate-papo, vamos lá. Temos aqui o Pedro a dizer que tem, espera, uma indicação da professora Luísa para um videojogo produzido na Madeira. É aquele do Teatro Baltasar Dias, não é? É muito engraçado. Nós podemos até aqui compartilhar só um bocadinho para vocês. Para onde é que foi o bate-papo? Foi-se. Meu Deus, eu hoje estou mesmo cansada porque olha, fazemos assim. Consegue. Bem, os colegas também. Quer que eu compartilhe? Vão ver. Espera, já vou compartilhar. Question. Would you build a website for a major brand with more than 200 million users using Wix? Well, we did. I'm Sivan. I'm an R&D manager here at Wix. Today I want to show you how we use our own platform. Os irmãos que em 1897 compraram uma máquina de projetar cinema, o animatógrafo, e apresentaram a primeira sessão de imagens em movimento aqui no Teatro Municipal. Naquele tempo, ter os dias contados. Se não conseguir salvar a sessão de hoje, o rumo da história pode mudar para sempre. Talvez o cinema como o conheces não chegue até aos teus dias. Para isso, podes contar com Augusta, a fiel costureira desta casa. É ela que te vai ajudar a resolver este mistério. Mas a decisão é tua. Escuta bem. No final de cada vídeo tens 20 segundos para selecionar o próximo passo e avançar para a cena seguinte. Cada escolha leva-te um pouco mais adiante na história e coloca-te um pouco mais perto de salvar, ou não, o cinema. Agora que já sabes ao que vais, podemos começar. E então a gente começa, portanto, há esta apresentação. E no fim de cada episódio nós temos que escolher. Ai, ajudem-me, por favor. Eu não sei se vou para o gabinete de costura ou se vou atrás dele. Por favor, decidam. E aqui vocês escolhem se seguem o vulto, se vão para o gabinete de costura. Vou atrás dele. Então, vamos, por exemplo, seguir o vulto. Ai, ninguém pode estar no palco durante uma sessão de cinema. Então, há aqui um bocadinho. O Roberto não há de ser porque está na cabine de projeção. Será que está em falta algum reparo? Ai, mas onde é que ele se meteu? Vamos andar um bocadinho para a frente. E agora vamos ver, vamos para o camarim da Primadonna ou para o camarote real? E então podemos ir para o camarim da Primadonna. Eu já estou a fazer um diferente, porque o primeiro que eu fiz não tinha estas escolhas. É a tal rejogabilidade, não é? Pronto, e depois chegam aqui e ela escolhem, procura o projecionista Roberto ou vai para o gabinete de costura. E escolhe, aqui procura o gabinete. Depois vocês vão escolhendo e vão fazendo a história. Vão por aí fora. Ok? Vamos. E entregar essa carta o mais depressa possível e não se meter nesse assunto. Se calhar o Sr. Roberto é que pode entregá-la. Pronto, este é o videojogo
aqui feito na Madeira, portanto que foi feito no Teatro Baltasar Dias, e quem está a ver vai decidindo o que é que fazem as personagens. Ora bem, então agora perguntas para os vossos colegas. Vá lá. Não têm? Força! Eu posso fazer uma pergunta? Sim, Sofia, força! Faça o desenvolvimento de um livro. O desenvolvimento de um livro-jogo torna-se assim mais complicado, tendo em conta que tem várias histórias dentro de si, ou, por exemplo, leva a criatividade a outro nível, por ter mesmo essas outras histórias e assim possibilitar à pessoa vários caminhos até o mesmo fim, assim, mais ou menos. Bom, eu não sou escritor de livro-jogo, Sofia, eu só fiz esse é meu primeiro, tá? Mas eu vou falar o que eu consegui ver, né? Como eu falei, eu consumi livro-jogo, eu consumo livro-jogo desde os 9 anos de idade, né? Foi a única leitura que me interessou e com isso eu parti para leituras mais complexas, né? O que eu sinto é o quê, né? Eu não acho a coisa mais complicada. Eu fiz, o meu deu 100 páginas, ele tem 300 referências, né? Quer dizer, box de textos, né? Normalmente os autores usam 400. Eu escrevi em 2 semanas. Mas, assim, e não 2 semanas sem parar, assim, com intervalos e tal. O que eu senti é aquilo, né? Às vezes a gente lê uma história e pensa possibilidades, né? E basta a gente encaixar, deixar coerente, né, essas possibilidades. Fazer é fácil, a revisão para ver se está tudo encaixado, tudo conectado, para não ficar nada incoerente, que é o mais complicado. Porém, como tudo, que eu acho que hoje existe aplicativo para criar livro-jogo, né? E eu vou compartilhar aqui com vocês o que eu utilizei. Tem os mais complexos, os mais simples. Eu utilizei o Twine. Ó, isso aqui eu não mostro para ninguém, tá? Isso aqui vocês estão vendo minha tela, né? Então, tem. Isso é a descrição, ó. Desde o prólogo. Esse é um aplicativo para criar esses textos não sequenciais, né? Eu posso afastar um pouco, né, para a gente ver todas as numerações que eu usei, ou bastante para ver quase tudo, mesmo assim não cabe numa tela, né? Ali o verde é onde começa, né, que é o prólogo, e ele termina mais ou menos aqui, que é a referência de número 300, né? E o Twine, ele é bem interessante porque você pode ir testando conforme você vai criando, né? Então eu posso colocar aqui no prólogo, né? Dou play, ele já gera aqui uma janela com todo o texto escrito. Ele conta aqui o número de turnos, o número de erros, enfim. E no final, destacado aqui o número para onde que eu vou. Aqui, no caso, é só uma introdução, eu vou para o número 1 mesmo. Aqui já é a segunda referência, né? Onde eu tenho mais algumas coisas para fazer. Depois eu vou para 15. Depois do 15 eu vou para o 194. Aqui já tem a primeira ramificação, né? Ou vou para 49, 88 ou 141, né? E aí eu sempre consigo também voltar para verificar se realmente eu estou fazendo algo coerente, né? Isso aqui, voltar às decisões no livro-jogo é uma trapaça pura, né? Mas, enfim, como eu disse, eu criei um livro-jogo para as pessoas se divertirem. Se a pessoa vai se divertir trapaceando, não tem problema, basta ela se divertir. Eu gostaria que, claro, o leitor-jogador fizesse uma coisa honesta, né? Mas, enfim, cada um se diverte de uma forma, né? Pedro, mas a Tem o Sofia cálculo estava das a perguntar. possibilidades também. Tem. Quantas são? Mais ou menos. Ó, todas as possibilidades, eu não lembro o número exato, mas eu acho que são 9.000 e alguma coisa que eu criei. Mas tem algumas que não interferem muito, tem umas que interferem mais. Enfim. Sim, com certeza. Por isso, a ideia era estimular a rejogabilidade mesmo, né? Enfim, existem livros-jogos que eu acho que de má qualidade, que eles, infelizmente, sempre fazem uma bifurcação, depois volta, fazem uma bifurcação e volta. Isso a gente chama de falsa escolha. Quer dizer, ele te dá duas opções de escolha, mas não vai interferir em nada, né? Uma e outra. Ele vai sempre
ramificar e unir, ramificar e unir. Aqui a ideia é realmente criar uma árvore complexa, né, que tenham vários desfechos. Inclusive, um recurso que eu utilizei nesse é avaliar o desempenho de você como leitor-jogador. Então, dependendo das escolhas que você faz, como a Ângela, o livro-jogo te mostra como você é, se você é pacífico, se você é redentor, se você é sádico, se você é cruel, se você é justo, né? Enfim, depende das suas escolhas. Então, vou dar alguns spoilers, né? Você tem que cometer uma vingança. Mataram sua mãe, o assassino é seu pai biológico, né? O seu avô só fala que você tem que cometer uma vingança justa. O que é uma vingança justa? Você vai matar seu pai biológico? Você vai matar a esposa do seu pai biológico para ele sofrer a vida inteira, como você sofreu? Você vai matar a mãe e o filho para ele sofrer em dobro? Você vai matar a família inteira? Você vai perdoar e fazer ter remorso? Então, assim, vai depender muito do perfil ali do leitor-jogador. Aí, de repente, se ele é muito pacífico em uma experiência, ele pode pegar esse livro-jogo e falar, não, agora eu quero ser a Ângela mais cruel do mundo aqui, isso aí, né, fazendo as maiores atrocidades, né? Ele tem essa possibilidade, né? Inclusive, a primeira ramificação, como eu mostrei, você pode declinar sua missão, né? Você pode não aceitar a missão de vingança e ficar no conforto de Lisboa. E aí a aventura acaba em 10 segundos. Mas você tem o livre-arbítrio de não querer começar, né? Enfim. Então, realmente, eu tentei dar todas as possibilidades aqui para o leitor para tentar agradar todos, né? Mas é claro que a gente não é um jogo de videogame que tem, enfim, um universo aberto e amplo, com vários jogadores interagindo. É você versus o livro, é limitado, é lógico, né? A gente tenta fazer de uma forma que dê essa sensação de uma liberdade mínima, né? Que ele possa interferir até ser o co-criador, né, daquilo que ele está lendo, né? É a Era própria isso morte do autor do mesmo. Bart, né? E, desculpa eu interromper, mas acho que era isso mesmo que a Sofia estava a perguntar. Era se, do ponto de vista do leitor, ele achava, se acha que do ponto de vista do leitor existe um maior desenvolvimento da parte criativa, não é? Do que em relação ao outro tipo de livro. E acho que agora o Pedro estava exatamente a responder a isso, não é? Pedro bloqueou. O Pedro ficou com tanta criatividade que bloqueou aí. O Pedro deu uma travada, mas ele já destrava. Só um minutinho. Já está voltando. Dar uma travada é lindo. Acho, Não é acho para que agora voltou. Acho que agora voltou. Voltou. Destravou. Exato. Eu só apanhei a primeira parte da pergunta, professora. Tem como fazer de novo? Não, a Sofia, quando lhe fez a pergunta, estava-lhe a fazer a pergunta do ponto de vista do leitor, se achava que o leitor desenvolvia mais a sua criatividade num tipo de livro deste género. Perfeito. Desculpa, Sofia, ter respondido uma coisa nada a ver. Mas agora entendi. O que acontece é o seguinte, né? Eu não tenho ainda, eu nunca fui para essa parte da pesquisa de o quão criativo ele pode auxiliar. Mas, de fato, sim, auxilia, né? Auxilia, e se a gente pensar nessa geração, que tem vários nomes, né? Mas eu tenho usado geração Z, que é uma geração que preza pela interatividade e preza por praticidade. É um texto muito bom, porque eles realmente se sentem parte daquilo. Essa geração, ela é muito carente essa nova geração de leitores, ela é muito carente disso. Ela quer fazer parte daquilo. Então, mesmo que se a gente não pensar num livro-jogo, mas se a gente pensar nos séries best-seller, por exemplo, Harry Potter, né? Que não é um livro-jogo, mas a nossa época a gente fazia uma leitura silenciosa, né? Hoje eles gostam, por exemplo, de ler e criar uma página no Instagram para discutir, ou eles vão partir para a criação das fanfictions. Então, hoje é uma leitura muito mais compartilhada do que a gente tinha, né, quando nós éramos jovens leitores, né? Então, sim,
A resposta é, acho que auxilia na criatividade e auxilia na própria produção deles e no incentivo também, né, para eles darem os primeiros passos, se eles quiserem, né, como críticos ou como leitores, né? Eu acho que ajuda muito. Obrigada. Mais perguntas? Eu gostava de fazer duas perguntas, uma ao Pedro e uma ao Gabriel. Eu não percebi muito bem por que razão é que foi escolhido este autor, o Ferreira Martins. Por que é que o escolheste? E ao Gabriel, eu gostaria de saber se não há lá uma disciplina, ou mais do que uma disciplina, onde haja mesmo um centro de informática que tenha por objetivo realmente lidar com essa situação de ensinar como utilizar, como não utilizar, o que fazer perante certas situações. Mas isto é mesmo só curiosidade. Obrigada. O Pedro percebeu a pergunta? Sim, o Pedro percebeu, mas ele já falou para mim, fala você, porque é mais longa, de fato. Melita, sim, existe a disciplina de informática, nós chamamos assim no Brasil, assim como existe, por exemplo, a língua inglesa também na educação básica no Brasil, que dura 12 anos. Nós temos a língua inglesa, dura 12 anos e ela é totalmente ineficaz. Assim como a educação digital no Brasil é totalmente ineficaz. Para você ter uma ideia, falando de números, 5% da população brasileira fala inglês. É obrigatório inglês na escola, do primeiro ano até o ensino médio. Isso para a gente é uma média de 12 anos na escola, estudando inglês. É obrigatório, tá? E os alunos saem sem falar inglês. 5% da população brasileira fala inglês. Para você ter uma comparação... Eu tenho uma ideia que vocês também, do ponto de vista de migração, são muito atraídos para a Europa do Norte. Como tal, a língua inglesa deve ser um daqueles chamarizes enormes. Eu tinha essa ideia. Mas para você ter a ideia do déficit na educação brasileira. E assim como em Portugal, só para você ter uma comparação, em Portugal, 59%, basicamente 60% das pessoas falam inglês. Olha a diferença, é muito grande. Então, em termos de tecnologia, então de falar de cultura digital, é pior. Chega a ser pior porque não é obrigatório, primeiramente. Passou a ser obrigatório recentemente. Faz 5 anos que é obrigatório as aulas de informática nas escolas, e muitos lugares, tem lugares no Brasil extremamente remotos em que não tem nem recursos financeiros. Então, eles não têm computadores. Ou, às vezes, tem 1, 2 computadores para uma escola inteira de quase 1.000 alunos. Então, é muito mais complicado. É uma realidade totalmente diferente e, por mais que tenha, ela não se faz satisfatória. Seria mais fácil a utilização de cada um usar o seu, por pior que isso seja, mas cada um usar o seu, do que a gente tentar usar um coletivo e tentar fazer terceirizar. Cada um cuida do todo, porque se você for colocar para cada um fazer o seu, na educação no Brasil não funciona tão fácil. Eu não posso depender do outro professor. Eu tenho que fazer por mim tudo que eu quero. Nós cá temos uma vertente de pessoas que seguem muito o Paulo Freire. Aliás, desde os últimos 15 anos, que nós temos colegas que utilizam Paulo Freire como Bíblia. E acho tão interessante, num local onde um dos maiores pensadores de educação viveu e faleceu, que não se dê valor à carreira docente. É a ideia que eu fiquei, foi a surpresa de saber que não havia o prestígio de carreira docente. Quando o maior educador, praticamente o maior educador vem de lá, praticamente, sim, concordo plenamente com você. Nós temos os cursos de formação de professores, como os cursos de faculdade mais mal pagos. Então, os profissionais são formados tanto quanto outros, mas são os mais mal pagos.
os que têm menos recursos, tanto financeiros quanto de trabalho. Tá? É difícil ser professor no Brasil, não é fácil. Mas há quem goste, eu gosto, eu não reclamo muito. E é uma Tem o lado ruim, situação... mas tem o lado bom também, viu, gente? A gente fala muito mal, mas também tem o lado bom. Mas Tem isso que dizer é isso. uma situação que já existe há muito tempo, que eu lembro-me de ser miúda, não é? E de ouvir falar que os professores no Brasil eram muito mal pagos. Professores da escola básica, do ensino básico e antes da universidade não eram pagos o suficiente. Era uma... Os do básico são a coluna, são o início da coluna do país. Uhum. Não sei. Mas ainda hoje eu por acaso estava a ouvir que, e que fiquei chocadíssima em termos de percentagens, agora por causa das percentagens. Nós temos, lembra-se eu vos ter dito que tínhamos aqui na Madeira, os jovens não, a população com o ensino superior é 14,8 e no continente é 49. Vejam bem a diferença. Eu posso explicar a diferença. A minha filha pagou por um quarto mínimo 385 euros mensais. Não é qualquer pessoa que pode colocar. Não, é verdade. No ensino superior. É Só verdade. o quarto que tinha uma mesa de cabeceira, uma cama mínima, solteira, é que nem sequer era solteira e mar, era mesmo mínima, e uma casa de banho. Não, é verdade, mas isso devia haver possibilidade, assim, devia haver possibilidade para todos estudar por igual, não é? E devia haver apoio para isso. Eu sei que isso não existe, devia haver, mas lá está, aqui também tem a ver com essa valorização. Se calhar grande parte, uma parte grande do orçamento da educação devia ser para a ajuda do alojamento, por exemplo. Devia haver uma ajuda para o alojamento. Por acaso até vou escrever isso. Que eu acho que era vou dizer que devia de haver não só uma ajuda para alojamento, como também havia de ver a questão de que há alunos madeirenses que vêm do lado norte, que estão, como muitos deles estavam há uns anos atrás, quando vinham para o liceu e quando vinham para a industrial, precisavam de quartos no Funchal e não tinham outra forma de fazer. Não, e hoje ainda estava a dizer ontem ao Pedro... O Conselho de São Vicente, Conselho de São Vicente e Porto Muniz são desses conselhos. Onde há um ou dois autocarros ao dia. Exatamente, era isso que eu estava a dizer. Era isso que eu estava a dizer ao Pedro, que muitos alunos tiveram que ir embora, porque senão deixavam o último autocarro, ia-se embora e eles já não tinham como voltar a casa. Eu queria saber uma coisa do Gabriel. E os miúdos todos têm smartphone e têm capacidade para ter smartphone ou encontra dificuldades nesse aspecto de alguns deles não terem capacidades financeiras para ter um smartphone? Quanto a isso, a gente vem percebendo que a maioria tem. A maioria tem, porque hoje é um recurso muito necessário. Mesmo alguns com mais dificuldades, eles vão, com certeza, ter os smartphones mais simples, mas acabam sim por ter. E ainda que um ou outro não tenha, é a minoria na sala. E tendo uma sala, um exemplo, com 30 alunos, se 25 têm smartphones, eu consigo colocá-los compartilhados para fazer atividades ou algo do tipo. Então, não é um problema muito grande. Não é um problema muito grande, porque a maioria tem, até porque é um meio de comunicação, os pais gostam muito, os pais, para saber onde eles estão, saiu da escola agora, está chegando, está longe. Hoje em dia, todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Não, deve ser muito interessante, e eu gostava muito de ver depois aquilo que costuma fazer com os seus alunos, que aqui não pôde mostrar, mas gostava muito de ver, porque imagino que seja um mundo completamente novo e aí que eles dominam e também ao mesmo tempo se devem divertir, não é?
Eu sei que quando eu peço aos meus alunos, lembrava-me quando era miúda, quando pediam para fazer um programa de rádio e a gente punha-se a fazer a gravação numa cassete. Portanto, imagino o que é que se pode fazer com um smartphone. Ainda ontem estava a ver ali uma escola, não sei onde, que eles têm um programa de rádio, os miúdos pequeninos, e adoram. Até imagino o que é que não se pode fazer com uma ferramenta como essa, que tem imensas aplicações. Eles que já têm programas de televisão e fazem telejornais. Exatamente. Maravilhosos. Exatamente, por exemplo, até podem usar o smartphone para fazer um telejornal, as notícias do dia, não é? As notícias da escola. Deve ser muito interessante. Bem, já ultrapassámos o nosso tempo. Eu estive aqui a gravar. Pedro, que